bem-vinda. E é sempre um prazer falar com profissionais que ajudam a gente muito. Uhum. Eu que agradeço esse convite, eu fiquei muito honrada por esse convite, por esse projeto tão lindo, tão maravilhoso. E essa é a minha missão, exatamente isso, é entregar essas informações, porque muita gente não se dá conta e às vezes nem percebe que é por conta disso, né? Por exemplo, o bruxismo, que está travando às vezes a fala, por exemplo. Porque assim, Exato. a boca é o nosso meio de comunicação e o meio de alimentação. Então, se for ver uma criança atípica, ela já tem certas dificuldades nessas funções. Né? Tem a questão da Exato. seletividade alimentar, tem a questão, né, da fala, precisa de um estímulo maior. E aí, se ela tem um bruxismo, que às vezes ali fica meio que, né, mascarado, às vezes é de noite, o pai escuta e não liga isso, né? Então, Uhum. é muito importante estar informando isso. Essa fisioterapia, essa área da fisioterapia, que é a fisioterapia bucomaxilofacial, é uma área nova para fisioterapia. Faz pouco tempo que a gente está entrando nesse mercado de trabalho. E aí, como eu trabalho junto com o Dr. Tiago Castro, eu já liguei e falei, gente, tá aí, ó, o autismo faz muito, né? Então, deixa eu primeiro me apresentar, né? Eu sou a Isso que eu ia Nayara. falar. Quando Eu... a gente gosta, igual eu já vou falando e já vou eu entrando. amo. Eu Não sou a é? Nayara, eu já tenho 16 anos de caminhada de fisioterapia, então estou há bastante tempo. A cara é de novinha, mas eu já estou há muitos anos dentro dessa área da fisioterapia. Trabalhei 12 anos na área de trauma e ortopedia em geral. Mas eu tinha aquela coisa, sabe? Eu queria entrar na parte da pediatria. Mas eu queria algo assim diferente. Eu trabalhei com ecoterapia, que eu amava trabalhar com ecoterapia. Mas pela questão, assim, né, de estar mais num lugar reservado, afastado, sol, e estar sempre suada, essas coisas, eu não conseguia me dar aquele tempo para poder ficar em consultório. E aí eu tive que optar entre uma coisa ou outra, e aí entrei nessa área de cabeça e pescoço. E então já fazem 5 anos que eu estou dentro dessa área da fisioterapia de cabeça e pescoço, que é bucomaxilofacial, mas também conhecido como fisioterapia de cabeça e pescoço. E Cabeça. isso. E então entrei daí junto, né, na equipe lá do Dr. Tiago Castro, fiz o livro, Que né, fica o em capítulo Foz, né? Simplificando o Em Foz. Autismo em Foz do Iguaçu, A aqui no clínica fica Paraná. em Foz do Sul. Uhum. Fica em Foz do Iguaçu, mas eu faço atendimento online também. Perfeito. E participei do projeto do livro Simplificando o Autismo, fazendo um capítulo explicando sobre essa especialidade. Foi aí que começou, né, a engajar mais essa área dentro do autismo. E aí, participação de palestras na faculdade, aqui na minha comunidade também. E assim, a gente conseguiu disseminar introduzir essa área dentro da equipe multidisciplinar para trabalhar junto com a fono, trabalhar junto com a Uhum. TO, né, fazer esse trabalho em conjunto também com o odonto pediatra. Então, assim que eu Deixa eu te comecei. falar. Eu não sei se é só para mim. Aqui está um pouco falhando a imagem. Hum, Quem tiver online, se puder, tá falhando. Parece assim, tá nos dados, tá no Wi-Fi, você tá perto do Wi-Fi, porque assim, às vezes está falhando aqui para mim a tá. imagem. Às vezes eu também vejo você me falhando. Será que é? Não, mas eu tô aqui, tá bem conectada, Ó, tá bem. aqui tá, agora tá normal para Tá. mim. Aí você às vezes Normalizou. você vai falhando, não sei se mexe alguma coisa. Agora aí, tá normal, tá Tá normal. normal? Uhum. Beleza. Então, basicamente é isso, né? Então, eu fiz uma transição diária. Saí da área geral para me focar essa fisioterapia de cabeça e pescoço, com enfoque nos transtornos do neurodesenvolvimento. Entendi. E ó, eu nunca tinha parado para pensar, você falou na ecoterapia, eu nunca tinha parado para pensar os profissionais, essa é uma atividade que o Thiago nunca fez, ecoterapia, Uhum. e nunca tinha parado para pensar que quem trabalha nessa área são os fisioterapeutas. Nunca tinha Fisioterapeuta. parado para, nunca tinha parado. E deixa eu te falar uma coisa que eu sinto muito assim. Eu vejo poucos profissionais pedindo para fazer uma avaliação com físio.
poucos. Pouco. Assim, eu vejo poucas mães falar, meu menino faz físio, eu também. O médico pediu para fazer uma avaliação com poucos. Tanto a físio, tanto psicomotricidade. As duas áreas que eu vejo muito pouco falar. Agora, a Grazi estava aí, assim, são duas áreas. Inclusive, eu estou assim, rodeada de psicomotricista e que eu vejo poucos profissionais falando. Mas eu acho que hoje está maior psicomotricidade do que físio. Até eu acho que tem poucos físios na área de desenvolvimento infantil. Tem poucos, né? Tem poucos atuando nessa área. E assim, vou dar um exemplo de como seria importante esse encaminhamento para a fisioterapia. Por exemplo, a criança que é respiradora oral, ela respira pela boca. Então, você pode até fazer o teste aí. Você consegue ficar bem retinha e respirar pela boca? Ficando bem reta. Bem reta. Respirar pela boca só? Só pela boca. Você consegue respirar? É difícil, né? É difícil. Então, o que a criança faz para se adaptar? O que ela faz para se adaptar? Ela faz isso aqui, ó. Entra mais ar. Então, o próprio corpo faz esse ajuste para entrar mais ar. E aí, o que a gente tem? Um desalinhamento de cabeça, pescoço, os ombrinhos vão ficando para frente, a cabecinha vai ficando lá na frente, a boca fica caída. Então, são várias alterações corporais. Então, muitas vezes, a criança passa pelo otorrino, né, para ver a questão do respirador oral, passa pela odonto, né, odontopediatra, para melhorar a questão da arcada e não passa por um físio, para essa questão postural. Então, percebe que é importante estar o físio ali junto para fazer esse trabalho multidisciplinar. Né? Isso é uma das alterações que podem acontecer. Outra coisa é o uso da chupeta. A criança que fica muito tempo com a chupeta, além de fazer ali a má formação do dente, né, ganhando uma mordida aberta, os dentinhos para frente, vai atrapalhar na fonação, vai atrapalhar na fala. Aí passa para fono. Mas o céu da boca, né, o palato, ele afundado, ele é o chão do nariz. Então, a criança diminui ali o espaço aéreo, obrigando ela a respirar mais pela boca. E aí, o que ela tem? A alteração postural. Ela vai ficar assim. E aí, chega um adolescente, um adulto, com má postura. Isso poderia ter sido visto lá na infância com relação à chupeta, com relação à questão da respiração oral. E aí só vai sentir isso lá na vida adulta, ou ali no finalzinho da adolescência para a vida adulta. Entende? Então, a gente precisa estar... A área da saúde precisa estar informando sobre essas coisas, né? Uso excessivo de chupeta, uso excessivo de mamadeira, prejudica. Né? E aí a gente está falando de uma criança que tem transtornos, que tem algumas inabilidades. E aí vai continuar com a mamadeira, vai continuar com a chupeta, tendo essa informação de que vai mudar estrutura óssea, estrutura muscular, posicionamento. E aí nós temos as funções, né? Que é a respiração, mastigação, a deglutição. Então isso vai virando disfunções orais. E aí não passou por uma avaliação como essa, e aí traz consequências enormes no futuro, e vai, na verdade, vai aumentando. E aí a postura, a forma de andar, a questão mesmo da fala. Você falou fala, óbvio, que eu acho assim, quando fala, atende mais um alerta na cabeça dos pais. Opa, fala, vai prejudicar a fala do meu filho. Eu acho que fica até mais fácil do nível de conscientização dos pais. Porque é aquela... Eu não lembro quem foi o médico que falou assim, olha, ok, estão falando para você que a criança falar depois, até 4 anos, não tá falando, tá normal. Porém, se você tá com seu filho em casa, que ele não tá andando com 4 anos, aí você vai procurar ajuda, não vai? Aí todo mundo responde, sim, claro, tem 4 anos, tem que estar andando.
A fala é a mesma coisa. 4 anos, a criança tem que estar verbalizando. Se ela não está verbalizando, tem algo de errado muito sério, que é um atraso Exato. muito significativo. Então, aí, quando você fala da fala, é a mesma coisa, é a mesma analogia. Parece que o nível de consciência dos pais e lives, igual a Grazi falou, né? Lives como essa acende o nosso conhecimento. Eu falei semana Uhum. passada sobre a psicomotricidade, especialista que veio fazer live conosco, foi na live dela que eu entendi o que era psicomotricidade e meu filho foi fazer desde os 2 anos psicomotricidade. E foi um Uhum. divisor de água na vida dele, assim, Isso. de tão Exato. poderoso que foi. Entendeu? Mas é Uhum. porque nível de consciência nossa, como pais, né? Uhum. De buscar esse conhecimento Isso. e ver todas as oportunidades que tem, né? Uhum. Acende essa luz. Poxa, meu filho faz isso. Né? Entrando agora na questão do bruxismo em relação à fala, né? Que eu falo muito sobre isso. O bruxismo é um hábito que é Uhum. controlado pelo sistema nervoso central. Então, é um hábito de apertar, apertar assim, ó, cerrar. Ou ranger os dentes, que é esse aqui, né? De ficar rangendo os dentes. A criança, ela pode fazer isso dormindo, que é no sono, que é um bruxismo involuntário, Uhum. ou ela faz isso de dia, que a gente chama de bruxismo de vigília, que é esse, né, esse apertar ou até mesmo fazer o barulho, o ranger. Então, qualquer criança faz ali, pode fazer o bruxismo, tanto típica quanto atípica, tá? Tem crianças que passam por essa fase, crianças típicas, né? Passam por essa fase e, do mesmo jeito que aparece, ele some. Uhum. Porque é um bruxismo adaptativo, pela troca dos Uhum. dentes. Ah, o dentinho tá mole, ela fica assim, ó, né? Mexendo, o dentinho tá mole, o Uhum. dentinho caiu. Mas no cérebro de uma criança autista, tem duas condições ali. É a estereotipia, como uma Uhum. autorregulação. Opa, eu fiz, gostei e vou passar a fazer. Ou Uhum. comportamento repetitivo. Tá nervoso? Ah, tá Vai feliz? fazer. Ah, tá. Sabe? Então começa a incorporar isso como um comportamento repetitivo. E aí é Sim, difícil da gente redirecionar essa esse estereotipia, comportamento. muitas vezes, se a gente vai deixando. Então, a criança não tem ali a questão da fala, tá com atraso de fala. E aí ela faz o bruxismo. Então, a musculatura da mastigação é uma musculatura que fecha a boca. Uhum. Então, ela Uhum. está tensa, com os músculos tensos, ela ainda não tem a fala. Então, ela também tem fraqueza até para fazer o movimento articular, porque tem um músculo, e esse músculo que fecha a boca, eles são três, que é aqui o temporal, e aqui o masseter, e ainda tem um outro chamado pterigóide medial, que fica aqui, para fechar a boca. Porque a nossa anatomia, nós precisamos nos sustentar contra a gravidade, triturar alimento. Então, três músculos para segurar e apenas um para abrir. Então, a criança ela tem esse grupo muscular tenso. Como é que ela vai desenvolver o lá, na? A gente faz movimentos com a boca. Então, fica aquela briga, sabe? Muscular, disfunção muscular. E aí a criança faz tanto esse apertamento ali, ela fica ali rangendo. E aí como é que ela vai comer? Um pãozinho, rasgar o pãozinho, mastigar uma carne, por exemplo. Então a criança começa a rejeitar. E aí a gente pergunta, será que ela está seletiva ou, né, é uma questão ali sensorial ou ela não está conseguindo mastigar? Então, Uhum. sempre quando chega, né, uma família com essa queixa, vamos investigar. Se tá difícil a mastigação por conta da musculatura ou é uma questão sensorial. E a gente trabalha, né, a questão sensorial, mais o relaxamento dessa musculatura. Então, Entendi. perceba como o bruxismo ele entra ali como um fator limitante de várias outras coisas. Com certeza. E vai abrangendo várias camadas, né? E é seletividade alimentar, criança Exato. tá com atraso na fala, criança não tá comendo. Tem um aspecto do sono também, né?
E aí, Relacionado ao sono. a qualidade do sono vai afetar, né? Porque a criança tá lá rangendo os dentes. Eu não sei, porque assim, o Thiago não tem, eu não tenho. Então, não é algo que... o meu esposo falou que ele tinha na infância. Então, não é algo Uhum, que eu tenho familiaridade para falar, né? uhum. Mas se tem bruxismo, então a qualidade desse sono vai ser menor da criança. A qualidade, a questão também da musculatura, porque vai repercutir na musculatura. E a Aham, aham. musculatura que faz os movimentos, né? Da questão da boca. Então, a questão do sono. Do sono, ele é um indicativo, forte indicativo, de ter alguma outra disfunção, além do sono. Porque tem a disfunção do sono, porque a criança ela já tem aquela diminuição da melatonina, já tem aquela Sim. dificuldade, pode ser até uma questão sensorial do quarto, do cobertor, da temperatura. Ela já tem essas dificuldades com relação ao sono. Mas é no sono que a criança vai processar as emoções e vai modular o comportamento. Então, se ela está fazendo bruxismo à noite, aquele noturno, ela não está tendo um sono, um ciclo adequado. É um sono muito superficial. E aí, no outro dia, o que a gente tem? Uma criança mais chorosa, mais irritada, fazendo mais estereotipias. Então, entra num ciclo, que eu chamo de ciclo vicioso. É aquele Uhum. ciclo, sabe, do vício. Não dorme direito, depois, no outro dia, não consegue nem aproveitar uma terapia por conta do sono, Sim, né? Porque não tem sim. como modular ali o comportamento. Uhum. Mas pode ser um indicativo da hipertrofia da adenoide, aquela carninha esponjosa. Pode ser que a criança tenha uma carne esponjosa. Tem que ver também o tamanho ali dos cornetos do nariz, se está né, se tá inchado, se é alguma questão de alergia. Então, precisa ser encaminhado para o otorrino para investigar a questão da garganta também, se tem aumento das amígdalas. E aí precisa passar pelo otorrino. E aí, às vezes, o pai fala assim, né? O pai e a mãe falam assim, nossa, então eu vou levar para o... Não levei para o otorrino, não pensei nessa. Porque durante o dia não tem nariz escorrendo, não tosse, não... mas é aquela, pode ser até uma alergia que fica ali escondida, né? Que precisa olhar, precisa fazer um exame, precisa investigar. Uhum. Ou também a questão do refluxo. O refluxo gastroesofágico. Então, é até uma estratégia do sistema nervoso central esse bruxismo. É o nosso corpo tentando nos proteger, porque o conteúdo gástrico é ácido Sim. e a saliva é básica. Então, o que o cérebro faz? Eu vou mandar a atividade mastigatória, que é isso aqui, ó, né? O ranger, para Uhum. aumentar a salivação para combater esse refluxo. Então, é outro ciclo vicioso, porque a criança fica mordendo, fica rangendo, atividade mastigatória, para conter o refluxo. Então, eu vou levar meu filho num gastro. Aí faz os exames, ele tinha intolerância, ele Uhum. tinha tem um grau de, né, enfim, dessas questões alimentares. E aí Alimentares. trata a questão Exato. alimentar, o bruxismo acaba. Leva lá no otorrino, olha, realmente a gente precisa remover a carninha esponjosa. Faz, Uhum. o bruxismo acaba. E aí o bruxismo acaba, a criança dorme melhor, ela vai respirar melhor, e ela vai aproveitar muito mais ali, vai ter uma qualidade de vida e vai aproveitar mais as terapias. E aí começa a desenvolver as outras funções, fala, fonação, Sai do ciclo. sai do Sai ciclo. do ciclo. Sai do ciclo. Exato. Como é importante a gente ter acesso a esse conhecimento, né? Porque daí a gente começa a observar. Eu lembrei de uma situação de uma priminha do meu esposo que a mãe falou: Lídia, eu acho que ele é autista. Tinha 5 anos. Eu falei: como assim eu acho que ele é autista? Eu não, ela tá com muito atraso na fala. Aí, passei um dia com ela, final de ano, tá um dia. É distante, uma prima distante. Ela começou a falar e eu falei: mas ué, ela tá falando, ela não tá conseguindo. Fiquei mais próxima a ela. Eu fui ver, a língua dela é presa. Língua A presa. língua dela é presa. Assim,
Na hora eu falei, não é possível que um médico não viu isso. Não orientou essa mãe. Essa mãe não. Eu falei, gente, assim, é coisas, detalhes. Daí já vem um monte de coisa na nossa cabeça. Deve ser autismo. Acho que é tudo achismo, né? Acho. E na verdade é uma observação, é uma coisinha, é um detalhe, né? Igual como você falou. Ali o aspecto da alimentação. Uma coisa na alimentação vai afetando uma coisa, que afeta outra coisa. Exato. E aí, quando a gente consegue ter esse olhar amplo, né, integrativo, para tudo que está acontecendo com o nosso filho, a gente consegue que ele possa desenvolver, tá feliz, tá alegre, tá se desenvolvendo e florindo, né? Deixa eu fazer essa pergunta. Ali no bruxismo à noite, o que me preocupou muito, sabe? Nossa realidade. Igual o nosso menino sempre teve o quarto dele, dorme na cama dele, à noite. Né? E aí tem pais, mães que é a mesma coisa. Como que a gente faz? Espera a criança dormir para a gente ir no quarto, faz essa observação da criança à noite, de como que tá essa boquinha, como que essa criança respira, se está respirando, se está muito com a boca aberta, se está respirando. Como que a gente faz essa observação sendo pais com a nossa criança? Tem alguns sinais, ela apresenta sinais. Se essa criança é muito agitada, é aquela criança que está sempre se descobrindo, que ela está girando na cama, muitas vezes cai da cama, é um sono agitado, então ali pode estar um bruxismo. Salivação no travesseiro, aquela criança que baba demais. Então, se ela tem essa salivação no travesseiro, a gente precisa observar a questão do nariz. Se esse nariz está trancando durante a noite, ela respira pela boca. Se ela está respirando pela boca, ela vai babar, mas tem o ressecamento das vias aéreas. E aí tem um bruxismo para fazer essa ordenha das glândulas salivares. Daí ela começa a babar demais. Então tem, assim, alguns sinais. Então a criança que saliva muito no travesseiro, criança agitada, criança que tem despertares, muito despertares noturno. Então dorme, aí meia-noite acorda, aí 3 horas da manhã acorda, 6 horas da manhã acorda. Então, sabe, vários despertares. Esse sono não tá bom e o bruxismo, ele tá por ali. Porque ele tá ali sinalizando alguma disfunção durante o sono. Então, esses são alguns sinais que vêm junto com esse bruxismo noturno. Entendi. E aí os pais têm que observar isso. Isso, essas são as observações. E aí tem a questão do desgaste dos dentes. Então, ele começa a ter esses prejuízos em questão do desgaste. Então, a criança, levando no odonto, pediatra, ele consegue fazer, né, esse parâmetro dos dentinhos. Mas outra coisa acontece, que é a retração de gengiva. E a retração de gengiva é por conta do apertamento, a parte ali nervosa, né, o nervo fica mais exposto, então a criança ela tem muito mais sensibilidade. Então ela começa a apresentar sensibilidade ao gelado ou ao quente. Ela começa a ter dor na hora de escovar os dentes. Então, opa, aquela criança ela não está deixando escovar os dentes, ela sempre aceitou e agora não aceita. Ou a criança, na hora de tomar, ela demonstra que tá, ou faz careta. Então, a gente já percebe que ali o dentinho não tá legal. Então, precisa fazer um exame para ver como tá essa gengiva, essa retração. Então, também tem sinais clínicos. E tem uma idade para isso? Tem uma idade para acontecer que possa começar a apresentar sinais de bruxismo? Existe isso ou não? Existe. Primeiro, rotina. Mudança de rotina. A criança mudou a rotina, pode aparecer. Pode acontecer também na dosagem de medicamento, principalmente os psicoestimulantes. Então, começou a usar o remédio, ou aumentou a dose, diminuiu a dose, pode aparecer o bruxismo. A fase da troca dos dentes é comum, né? Porque o dentinho mole, né? Diferente, a sensação da boca, né? Então ela pode aparecer. O problema, assim, é se isso começa a ficar recorrente. Porque aí nós temos que ver a intensidade, a duração e a frequência. Esses 3 pontos. Se tá demais, vai ter repercussão muscular. E aí tem a repercussão que é o nosso meio ali de comunicação e alimentação. Então, começa a falar. Eu já vi adulto não conseguindo falar por conta do bruxismo.
sabe? Falópio, não ter nem, sabe, não conseguir articular por conta do bruxismo. Então, imagina uma criança que está em formação, em desenvolvimento, tem as estruturas bem mais delicadas. Né? Então, porque esse masseter, esse músculo, ele é forte, né? Ele foi desenvolvido para triturar. Então, muitas vezes, e aí também depende da criança. Às vezes a criança ela é hiporreativa, ela não sente, ou ela é hiperreativa. Então, ali fica aquela briga, sabe? O tempo todo. Tem também a questão dos transtornos, né? De sensibilidade, né? O buscador oral que fica, além de apertar, fica buscando objetos. Aqui em casa. Aí pega controle, né? E quer morder. Então, isso aí também é uma ação que o músculo ele tá trabalhando. Aí larga o objeto, né? Tem que ver se não tá apertando, né? Sem estar com o objeto. Teve uma época que a gente achou que o Titi ia quebrar todos os dentes. Ele, pequenininho, lá pelos 2 anos e meio, ele começou a levar muitos objetos na boca e ele batia no dente para fazer essa tia. E batia. Eu falei, nossa, mas vai quebrar. E ele pegava tudo, qualquer coisa. E aí as meninas conseguiram pegar esse comportamento e levar para a mão. Aí daqui foi para a mão. Isso. Mas por quê? Porque aqui ia gerar um prejuízo enorme. Enorme. Literalmente, que era cada coisa que ele pegava, pesada para bater no dentinho dele. Mas ele é um buscador. Ele pega tudo que ele vai pegar, ele primeiro coloca, morde. Né? Então, ele tem os dentinhos dele. Então, é verdade isso, que é muito mais comum nas pessoas atípicas o bruxismo? Ou não? É lenda? Sabe dizer? Ele aparece muito mais, é bem mais prevalente. Tenho até anotado, de 30% a 44% dos autistas fazem o bruxismo. Porque daí ele entra como estereotipia oral. Entendi. Né? Então, ele pode entrar de pode ser um adaptativo. Mudou o dente. Mas aí essa sensação, sabe, que nem o seu filho batendo. Era uma coisa, gostoso, deve ser legal, né? Interessante. E aí vira um comportamento repetitivo. Sim. E daí de 20% a 30% dessas crianças acabam tendo lesões. Lesões intraorais, na mucosa, na língua, né, por conta do apertamento. O dente, desgaste do dente, essa retração da gengiva que deixa mais sensível. Daí a gente, né, tem ali os prejuízos. Mas qualquer criança, né, criança sendo criança, faz o bruxismo, porque é da questão da adaptação. Só que, como eu falei, criança típica, do mesmo jeito que aparece, ele some. E para alguns é mais complicado. Tem que fazer uma vez. Por conta da estereotipia e comportamento repetitivo. Mas nem toda criança até faz. Assim, é uma questão mesmo de fazer a avaliação. A criança está com dificuldade ali muito, né? Meu filho não está comendo, ele está rejeitando carne e tudo. Então, assim, vamos fazer uma avaliação, vamos ver como é que está essa musculatura, vamos ver como está a articulação, vamos fazer uma avaliação com a fisiobuco, né, para fazer essa análise. E aí a gente consegue fazer estratégias, e são estratégias bem simples, né? Que como eu faço atendimento online, como é que funciona? Então, os pais trazem a queixa, eu faço anamnese com várias perguntas. Após as perguntas, eu vou enquadrando, vou excluindo, né? E até chegar ali na estratégia. Olha, vamos usar essa estratégia. Então, por exemplo, pegar o caso do seu filho, que é um buscador e fica mordendo objetos. Vamos colocar um cordão sensorial com brinquedos sensoriais para que ele possa morder e fazer essa propriocepção, porque o que ele faz é busca de propriocepção. Porque cada dente tem a sua função dentro da boca. Né? Os dentes incisivos faz como fala? A mordida. Os dentes da lateral, a mastigação, a trituração. E lá no fundo, a pulverização. Os dentes lá do fundo faz a pulverização. Isso já, o bebezinho, ele já começa a se estimular. Desde bebê. Você vê todo bebê, ele tá ali mastigando, mordendo, colocando mordedor na boca, já para fazer esse estímulo. Porque quando começa a nascer os dentinhos, ele pega o pãozinho, né? Ele pega o alimento, ele já
Ele já tem esse instinto, porque é de sistema nervoso central. É Eu algo acho que é o que primeiro, né? Acho que é o primeiro. Que o é, bebê pegou, já tudo na e ele boca. já vai levando assim. Então, é uma coisa assim que já começa desde a gestação. É incrível, assim, por isso que eu sou apaixonada por esse sistema, né? Chamado sistema estomatognático, que são as funções sucção, deglutição, respiração, fala, fonação, a expressão facial e eu falei a mastigação. Então, a criança, a respiração é automático. A Uhum. mastigação, ninguém ensina a criança, ó, você vai fazer assim. Não, é instintivo. Não. A Mesma sucção, coisa, você sabe o que eu achava interessante? O Titi é autista regressivo. Então, ele perdeu muitas, muitas habilidades, assim, muito rápido, sabe? Foi uhum. assoprar. A gente não ensina. Como que vai ensinar a criança a soprar? E Assoprar. ele, né? Então, assim, aí vai, era engraçado. Aí tá, eu falei, mas na velhinha, assim, de criança, a gente tende a, né? E ele, Uhum. nada. Então, são vários. Canudo. Aqui, aí vocês têm o chimarrão, né? No sul. Sim. Aqui tem o tereré. Aqui é o tereré. E aí ele perdeu essa habilidade. Aí, pequenininho, a gente colocava lá a bomba e eu dava para ele, né? O pai dele toma muito. Aí dava para ele e ele chupava. De repente, ele tava fazendo bolinha e eu tava vendo que ele não tava conseguindo mais sugar. Eu falei, mas o que tá acontecendo, né? Ele perdeu essa habilidade. E aí, com o tempo, ele foi recuperar Ele foi recuperado. terapias e tudo mais, voltou, Então, você né? vê Esse, mesmo que são funções. A questão da sucção e da deglutição já é dentro da vida intrauterina. O bebezinho já, lá dentro, ele já começa na 34ª semana, até um pouquinho antes. Já viram o bebezinho com o dedo na boca, o dedinho do pé? eu tenho o ultrassom do Thiago assim. E O dedinho. é nessa fase que ele já começa a ter essa coordenação entre o sugar Sim. e o engolir. E ali, nesse momento, também começa já o sprint metabólico, ele começa com percepções de sabores, já tudo no sistema nervoso, tudo intrauterina, o sistema nervoso já está trabalhando. Então, quando o bebê nasce, põe no peito, ele já sabe o que Já. fazer. Né? Então, não Aham. tem aquela É de impressionante, ensinar. né? Então, é um sistema muito automático. Por isso que a Aham. questão do bruxismo fica difícil redirecionar muitas vezes a estereotipia por conta desse sistema, né, de mastigação que é algo assim muito forte ali, né, no sistema nervoso. Que interessante, né? Como que é? Deus é muito sábio. É muito sábio. É muito sábio, né? Tem tudo completo. É perfeito. E a questão, assim, eu acho que você falando isso abre muitas coisas assim na mente. A importância, como tudo está integrado, né? Desde o Uhum, sono, alimentação, a parte comportamental, a parte da seletividade, você falando e eu aqui pensando, né? uhum. Muitas das vezes falta até um nutricionista. Eu fiz técnico de nutrição, mas não atuei, não fui para esse. Eu sou da área de comportamento, gestão de pessoas. Como está ligado essa parte da físio? Eu vejo poucos nutri falando de fazer uma avaliação. Fazer uma. Eu vejo mais a Exato. parte da terapia ocupacional, né, com Uhum, integração, para ver essa integração, mas com físio, eu acho que eu nunca exato. ouvi falar, tá? Eu acho que eu Trabalho nunca ouvi falar. bastante com TO com relação a essa integração. Porque daí na físio ali, eu vou indicando para os pais o que pode fazer a mais, né? A questão de a escovinha, com aquela escovinha que vibra, ela é sensacional. Então, deixar a criança à vontade com a escovinha que vibra, porque além de dar propriocepção ali para a cavidade oral, vai trabalhar também a questão da sensibilidade do palato, que é o céu da boca, a língua, a bochecha, a gengiva. Vai trabalhar com toda essa questão da boca. Então, a parte ali da questão nutricional da criança. Né? Então, a gente acaba dessensibilizando e a criança acaba aceitando também algum alimento. Ou Com o certeza. pastoso, ou o mais crocante, né? Conforme a queixa. Então, tem como a gente estimular
para fazer a aceitação da alimentação, Da né? alimentação. Através da físio buco. Caramba. E assim, essa questão de passar por uma avaliação do físio, onde que entra ali? Seria, no caso, logo que fecha um diagnóstico. Porque assim, eu fico pensando, geralmente, por exemplo, vou falar a realidade aqui muito do nosso estado, Campo Grande. A maioria hoje, aqui, infelizmente, só neuropediatra ainda está fechando laudo aqui. Uhum. Então, eu fico pensando nesse neuro fazendo avaliação. Ali, às vezes, ele vai ver só uma questão postural só e não vai conseguir ter essa percepção de você, sua, Exato, né? Que você tem para fazer essa avaliação. Nós, pais, piorou. A gente, né? Até pouco tempo atrás, a gente só sabia que tinha que passar para o psicólogo. Mas agora não sabia que era a aba, mal sabia disso. Tanto que psicomotricidade foi eu que pedi para o neuro. Né? Então, assim, qual que seria o momento de fazer uma avaliação, de passar por uma avaliação do físio? Qual seria ideal? Assim, quem poderia nos ajudar? Vai muito também da queixa, né? Qual é a queixa? A queixa está relacionada ali à fala, está relacionado à alimentação, está relacionado a essa questão, sabe, de cabeça e pescoço. Então, vamos passar pela fisioterapia que atua ali na cabeça e pescoço, né? Pela questão do posicionamento da cabeça. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi um garotinho há algum tempo atrás que ele estava em investigação para TEA e TDAH. Mas a criança, ela tinha uma alteração postural bem significativa. Então, ele tinha o quadril para frente e o corpinho dele se projetava mais para frente. Né? Então, ele se arqueava um pouco. Então, para ele olhar aqui para frente, era difícil para ele. Então, era uma criança que ele não parava em sala de aula. Por isso que cogitaram, vamos passar pela avaliação. Mas a questão dele era muito postural. Então, ele tinha atraso, ele nasceu com atraso. Ai, como fala? Me fugiu a palavra. Prematuro. Ele nasceu prematuro e ele teve atraso nesses marcos do desenvolvimento motor. Então, ele demorou para rolar, engatinhar, né? Toda essa fase motora. Mas ninguém pensou na fase oral. Ele teve atraso em fase oral também. Então, foi uma criança que ele não levou os objetos, ele demorou muito para passar por essa parte. E hoje, com os seus 6 anos, ele não para na sala de aula. Então, ele fica o tempo todo se movendo. Foi aí que uma colega que estava fazendo a avaliação, uma neuropsicopedagoga, ela falou assim, Nayara, você quer olhar a questão postural? E aí, conversando com a mãe, a primeira coisa que eu perguntei como foi a fase de bebê. Não pegou nada, não pegou objeto, não pegou... Então, eu fui fazendo alguns testes, ele tem fraqueza, ele tem muita hipotonia. E ele tem hipotonia também na questão dos olhos. Então, ele tem uma fraqueza... Como seria aí? Como assim? Explica pra gente. Como seria essa... seria pra gente? Os olhos, a visão, certo? E tem outro nervo que comanda o movimento dos olhos, chamado de óculo motor. Então, ele faz o movimento. E aí, os olhos, para fazer a leitura, o que ele faz? Eles se juntam para fazer a leitura. Mas ele tinha várias, assim, hipotonia. E aí, ele não tinha força para manter ali no caderno. Ele não tinha postura para ficar olhando para a professora. Então, ele se desligava. Eu não vou ficar forçando. Né? Então, o que o corpo faz? Deixa. Né? Então, ele não ficava na cadeira nem para fazer o exercício e nem para olhar a professora. Por uma questão de hipotonia generalizada. Então, além de fortalecer para arrumar a postura que ele foi fazer ele foi fazer psicomotricidade, TO, ele passou por vários profissionais. E aí, eu detectei que ele tem essa dificuldade de manter os olhos na convergência, que é esse movimento aqui. Então, ele tinha dificuldade também no rastreio, ele se perdia.
Então, eu estou com um objeto aqui, né? Eu ia passando o objeto, ele se perdia. Ele não conseguia acompanhar. Eu tinha uma fraqueza. Então, a gente começou a trabalhar essa questão de melhorar a musculatura óculomotora, que é o do movimento dos olhos. Isso faz parte também da fisio de cabeça e pescoço. Então, a gente atua na parte motora, na parte sensorial também. Então, ali a gente começou a desenvolver. E aí ele ainda está na fase ali de fechar, né, a questão do diagnóstico. Mas ele teve um histórico de prematuridade e que de já tem atraso. um impacto bem significativo, né? Que às vezes não é autismo, tem as questões do desenvolvimento, do atraso mesmo. Né? É a questão do atraso, a hipotonia, a fraqueza generalizada. Mas para a pessoa pensar, eu vou procurar uma fisio, até porque não tem fisio buco. Dentro dessa área, eu conheço, eu faço esse trabalho e conheço a Ana Carolina de São Paulo. Ana Carolina Valente, que está comigo no capítulo. Ela faz esse trabalho voltado para o autismo também. Mas, assim, é complicado mesmo a gente conseguir passar para os outros profissionais. Sim, então, sim. Não, aqui em Campo Grande eu conheço muitos profissionais da área de desenvolvimento infantil, que atuam diretamente com pessoas atípicas. Eu conheço 2 profissionais, 2 físios. Sim, são muito poucos. E aí, claro, assim, cada um atua, né, também, porque físio é enorme, né? Igual você falou, a sua área, e também tem as especializações ali, né? Mas é muito pouco, são muito poucos profissionais. Inclusive, eu não sei se nem está tendo formação aqui no estado. A gente está com um déficit muito grande de novas formações. Agora que começou de fono, vai ter uma nova turma de TO, porque há muitos anos não estava tendo. De físio, eu não sei se está tendo na federal. Então, assim, a gente está em escasso de profissionais. Estamos precisando, não só de certificações, de pós, a gente está precisando dos profissionais em si, tá? Geral. Assim, como a minha estratégia que eu faço, eu vou batendo nos Instagrams, né, de outros profissionais, muitas vezes até em post relacionado, quando tem um post relacionado que fala sobre bruxismo, fala sobre estereotipias, aí eu falo da estereotipia oral, porque às vezes tem a estereotipia, né, de flap de mão, por exemplo. Existe a estereotipia oral. Eu, como fisioterapeuta, bucomaxilo, então eu vou deixando a propaganda, sabe, conforme eu vou entrando em alguns Instagrams e eu vou fazendo essa minha promoção. Falando como eu atendo, que é de forma online, porque às vezes a pessoa, mas ela está lá no Paraná, lá em Foz do Iguaçu, como que eu vou fazer a consulta? Não, de forma online, né? A gente consegue, eu mando tudo, eu mando vídeo. Pois eu atendi uma família de Portugal, e não eram brasileiros morando em Portugal, portugueses. Eram portugueses. Porque tiveram uma dificuldade muito grande, eles moram num lugar muito afastado, não acha profissional, lá não é que nem aqui no Brasil, não tem essa... Nosso tio lá, Não é, então assim, ela teve que romper fronteiras, né, várias barreiras para poder chegar, né? E a questão assim do filho dela, ele fazia muito bruxismo, e ele já estava quase perdendo os dentes. E nunca ninguém tinha falado para ela que é normal, é normal. Dentista, né? E o dentista. Porque não tinha como colocar uma plaquinha, mas a plaquinha não é só o tratamento. A plaquinha, sim, a gente vai proteger os dentes. Mas por trás desse bruxismo, o que é emocional, é sensorial, a gente precisa descobrir o que é alguma questão ali de refluxo. Então, ali eu fui conversando com a mãe, a gente foi identificando e passando as estratégias e em 2 meses, ela falou, meu filho está transformado. Ele dorme melhor, ele come melhor, ele parou de fazer estereotipia oral. É outra criança. E aí ela me falou uma frase que eu achei assim, ela falou assim, tudo que você me falou eu guardei dentro de um porta-joia. Tudo que eu tinha mandado de relatório, tudo, ela falou, guardei dentro do porta-joia, porque isso é precioso.
porque nunca ninguém tinha me falado sobre, nunca ninguém levantou essas hipóteses. Uhum. E foi Mas assim, é pouco básica. Por exemplo, vou dar falado. uma receitinha. Se a criança faz muito bruxismo noturno, e além de ter que investigar o narizinho, levar num gastro, né? Ver se tem alguma questão alimentar, alguma Alimentar. alergia, coloca uma bolsinha de água morna, pega essas bolsinhas da farmácia, que você consegue colocar lá no micro-ondas. E aí você aquece por uns 30 segundos, de 20 a 30 segundos, só para mornar. E põe por baixo da fronha, para a criança deitar em cima. Esse calorzinho vai relaxando essa musculatura. E vai dando um relaxamento para a criança. A água morninha também aqui na região do pescoço vai relaxando a criança. Porque aqui nessa região, essa região é uma região que a gente tensiona. Né? Nós, às vezes, a gente sente essa dorzinha aqui. Sim, Imagina uma aqui, né? criança imagina uma criança que aperta, né? Que fica fazendo o bruxismo durante o dia inteiro, ainda dorme, ainda arranja os Daí à dentes. noite. O Né? dia, à noite. É dia e noite, ainda para comer, para bocejar, para dar risada. Então, assim, a articulação, ela mexe, ela trabalha muito. Então, uma aguinha Sim. morninha vai relaxando a criança. Você vendo, assim, não sabe que a criança vai se soltando. Quando você percebe, já dormiu. Então, é uma coisa, assim, bem prática do dia a dia. Prática, E barata, não custa resolve. nada. Não custa. É só fazer. Custa Resolve. zero. Menos só os pais atípicos sabendo menos Aham. uma coisa pra pagar. E outra coisa Bacana, também, boa. outra coisa é que às vezes eles ficam na cabeça assim, ai, mas será? Vai precisar de 10 sessões, né? 15, porque às vezes vem até, né? Ai, vai fazer umas Fala 10. isso. Como que funciona essa intervenção, né? Porque daí a gente sabe um pouco como funciona, fono. Como que funciona Uhum. a intervenção? Né? Olha, É assim que fala? É é uma intervenção? intervenção. Uhum. Intervenção? No máximo, olha, estourando 3 sessões. Mas na Olha primeira aí. sessão a gente já resolve. Eu só peço o retorno para os pais, né? Olha, Uhum. deu certo. Essa estratégia foi ótima. Então eu vou passando. E caso já aconteceu também, olha, o que você me passou não funcionou. E aí era um caso para a especialista do sono, porque precisava de um cronograma. Precisava acertar, né, através de uma profissional que pudesse fazer essa intervenção da rotina da criança em relação ao sono. Mas, de resto, assim, todos resolveram em 2 sessões. Porque a primeira sessão eu faço toda a parte da avaliação e passo e já coloco os primeiros manejos, que a gente chama de manejo. Para um adulto, é automanejo, ele vai autofazer o seu tratamento. Quando é para Sim. criança, é um manejo que eu passo para pais, cuidadores ou outro terapeuta que tem mais contato com a criança. Pode ser com a fono, pode ser com a TO. Também Entendi. já aconteceu de uma TO entrar em contato comigo. Olha, como que eu posso fazer para melhorar isso? Eu já estou fazendo isso. Né? Então a gente faz ali um monte de trabalho juntas. Então tem essa opção também. Né? É a forma que a gente tem para trabalhar. Que daí acaba que. O seu atendimento online, aí os pais te buscam, né, pelo seu Instagram, e aí também, né, esse manejo os pais conseguem ajudar os filhos, ou até mesmo a equipe multidisciplinar, né, que daí o pai fala. Isso. Que legal, que bacana, que é através do manejo. Que legal. Então, hoje você consegue atender online, você atende na clínica Blue, Isso. Blue, você atende na clínica Blue, em Foz, e você... Esse canal com a equipe multidisciplinar, os profissionais que nos ouvem, de repente tem algum paciente, tem algum pequena que atua, também pode te chamar, que você dá essa abertura para entrar uma consultoria com eles, né? Isso. Uhum. Sim? Tá. Consigo. Joia. Bom, caminhando para as retas finais, eu queria te agradecer. Ó, quem apareceu. Oi, Didi. Oi. E vai lá colocar a blusa, vai lá colocar a camiseta.
E aí, ele ia te dizer, e já falar assim, o que de repente eu não perguntei, que passou em branco, você queria falar, mas assim, eu deixei você falar que você foi empilhando e foi bem esclarecendo. Principalmente porque nós pais, eu falo como pais, não temos muito conhecimento nesse assunto. Eu mesmo não tenho. Não tenho. Uhum, E olha que eu vou estudar de tudo, fui estudar de tudo nessa parte de intervenção precoce. Fui estudar muito uhum, essas áreas para poder uhum. ajudar meu filho, né? E todas as pessoas que eu. Então, eu realmente é pouco conhecimento. E você foi uma profissional que eu vi falando disso e é muito, muito raro mesmo. Já queria te Uhum. agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Uhum. Tem alguma coisa que a gente não falou que você queria acrescentar? Acho que Que de repente a gente acrescentar não essa entrou? questão de você pensou assim, como que eu posso quando, né, que eu procuro uma fisioterapeuta, né, de cabeça e pescoço. A criança teve atraso no desenvolvimento motor, já pode passar pela fisiobuco também. Porque se teve atraso dos grandes marcos, porque geralmente os pais eles já focam na questão ali, né, atrasou o engatinhar, ele atrasou para andar, atrasou na Sim. fala. Então a questão oral também teve um atraso, porque o estímulo, o passo a passo, começa ali aos 4 meses, quando a criança tem que perder a sucção para aprender a mastigação. Porque nessa fase, a criança, entre 4 meses, ela tem que parar de fazer a sucção. Ela vai perdendo esse reflexo da sucção. E às vezes há um Uhum. atraso. Principalmente quando a criança está dentro do espectro, ela pode ter esse atraso. Então, se a criança teve Uhum. um atraso motor, então ela vai ter atraso das fases orais. E aí, de repente, ela está com 3, 4 anos, ela tem uma ferramenta que são os dentes e ela não sabe processar, ela não sabe usar. É aquela criancinha que às vezes morde o coleguinha, sabe? Ou morde objeto, porque ela precisa Uhum. ganhar estímulo. E aí, muitas vezes, aí entra com a fisiobuco, a gente entra na parte ali da estratégia de como fazer diminuir esse comportamento, esses impulsos, por questão de boca, porque teve o atraso do estímulo. Então, a gente passa a estimular agora, ensinar a função. Sim. Ensinar, ensinar esse pequeno. Eu falo pequeno e pequena. Que bacana. Bom, eu faço uma pergunta para todo mundo que vem aqui, todos os especialistas, profissionais que vêm aqui. Eu falo muito que o mundo é tipo um mundo totalmente diverso, inclusivo, está aqui para ajudar as famílias com informações, com acolhimento, muito pensando às vezes na mãe também, sabe? Que às vezes não tem com quem compartilhar, conversar. Então eu recebo muito direct pedindo ajuda, pedindo aconselhamento, pedindo orientação, muita ajuda, sabe? Pedindo ajuda literalmente. Então, a gente está aqui realmente para poder ajudar a nossa comunidade, né? Com muito acolhimento, diversidade, inclusão. E hoje a gente até abre mais espaços do que somente os pais e os profissionais. Hoje a gente faz um trabalho também social dentro das empresas. Eu Uhum. sou especialista na diversidade e inclusão. A gente faz treinamento dentro das empresas, falando um pouquinho sobre autismo, acolhendo esses pais atípicos. Então, existe um trabalho social também do mundo atípico. E esse é o nosso mundo. E a pergunta que eu faço é como seria o seu mundo? O que teria no seu mundo? O que você poderia colocar em seu mundo para ser um mundo melhor? Ou não faria um novo mundo? Seria esse mesmo mundo? Como seria o seu mundo? O mundo para você, o mundo que você gostaria de estar ou deixar para a sua família, ou ter a oportunidade de viver nesse mundo. Como seria o Exato. seu mundo? O mundo ideal, né? Mais empatia. Sabe que eu tive uma experiência esses dias, eu tenho família atípica também, e eu passei por uma coisa assim, por uma experiência bem chata, porque eu estava num parque aberto e a filha da minha prima ela teve uma crise muito grande ali no parque. E assim, não teve uma pessoa para ajudar, duas mulheres com 3 crianças num parque, a filha dela tendo crise, não teve uma pessoa para ajudar e falar assim: olha, posso ajudar a recolher as coisas? A gente estava fazendo um piquenique. Então, assim, posso Uhum, ajudar? Ajuda, sabe? Não teve. Tem olhares de julgamento, nossa, sabe? Ah, porque não sabe o que está uhum, acontecendo, não sabe o que se passou ali na situação.
Então aquilo, sabe, me deixou extremamente arrasada, porque não tinha ninguém para ajudar. As crianças em si, as crianças, elas não têm um pingo de julgamento, as crianças são doces, as crianças, elas, sabe, a criança não tem essa maldade, são inocentes. Então, às vezes os pequenininhos vinham assim, ai, tia, você quer ajuda? Você precisa de ajuda? Ou vendo eu recolhendo as coisas, sabe, vinham, mas os adultos não. Então, assim, isso dói no coração, sabe? Eu sou mãe também, sou mãe atípica, então falta muito isso. Então, assim, meu mundo ideal é mais empatia, mais amor. E, assim, às vezes não é amor à profissão, amor ao próximo. Porque, às vezes, você, Sim. ai, por amor à profissão. Não, tira esse amor à profissão, Tira a amor ao profissão. próximo. Né? Então, falta isso, sabe? Essa coisa mais humana, essa coisa, sabe, de Deus mesmo. Eu vejo isso, sabe? Então, eu fiquei bem sentida. Então, meu mundo ideal é mais empatia. Você falando isso, são esses dias, eu também concordo e respeito. Também a gente precisa aprender, na verdade, a ter empatia, né? É. Nós não fomos ensinados. Eu falo aqui, repito sempre, né? Quando fui fazer um curso, o primeiro curso que eu fui fazer, antes da especialização, a professora falou, olha, quando a gente era pequeno, o que os pais falavam para nós quando via uma pessoa cadeirante? E aí nós fomos ensinados a não olhar muito para a pessoa que é indiferente a nós. E aí a gente foi construindo toda uma blindagem de olhar, de respeitar, de querer entender um pouco como que funciona, como que ela faz, entendeu? Uhum. E respeitar, e respeitar aquela pessoa da forma que ela é. Uhum. O que nós passamos esses dias foi que nós saímos de um parque caminhando e passou um carro sensorial, passou um carro que fez um barulho enorme. Para mim e para o meu filho foi estrondoso, doeu na alma. E aí eu não sabia se eu me socorria ou se eu socorria meu filho. E aí lá vem meu esposo, já pegou o Thiago assim para ajudar ele. Eu juntei ele aqui do meu lado, tampei um lado do ouvido com a minha lombar aqui e do outro lado e tentei me proteger, porque foi muito alto pra gente, foi muito alto. E o Thiago gritou de dor. E aí eu fico pensando, pra que mexer nesses escapamentos desses carros? E não era nem moto, era um carro. E aí, pra que, gente? Pra quê? E assim, na hora eu fiquei com uma raiva. Eu falei, Deus, tira essa raiva do meu coração, porque eu fiquei com tanta raiva, sabe? Que não tem necessidade. Mas só que a gente precisa aprender a ser empático, precisa aprender a olhar para o outro de forma respeitosa, até o olhar, né? Até a forma que a gente olha. E o que eu vejo muito? Que essa garotada, os menores, eles, por conviver com pessoas mais diversas, eles estão sendo muito mais empáticos. Então, Uhum. quando eu chego no parquinho, ele é autista, né? Eu falei, Uhum. aham, ele é autista. E aí, muitas das vezes, já vem as crianças atípicas, até com um cordãozinho, já chamando o Thiago para brincar. Uhum. E eu falo, nossa, que bacana, é outra criança típica chamando meu filho para brincar, eu titia Uhum. não verbal. E aí eu fico impressionada com eles, porque eles estão acostumados e nós não fomos. É. Então, a gente tem muito que aprender, né? Nossa, como eu sou uma pessoa totalmente diferente depois do diagnóstico, trabalhava muito com essa parte também já de inclusão e tudo mais, principalmente com jovens e adolescentes, mas depois do meu filho, e eu sei que eu tenho muito ainda para aprender, principalmente em outras áreas também, não só na nossa comunidade, né, do autismo, muitas outras coisas. Bom, mas é isso, assim, mas com tudo isso, né? Tudo isso. Queria te agradecer. Não tivemos perguntas, a Grazi colocou maravilhosos. Obrigado, Grazi. Grazi já fez. Grazi vou voltar aqui com a gente para fazer uma live sobre inclusão, que foi pedido, inclusão no ambiente das igrejas. Como Olha que faz? maravilha. Maravilha. Pediram. Não falei, não, eu vou chamar alguém. Aí, Grazi, Ótimo. junto, porque as igrejas estão precisando, né? Como que faz? Como que inclui? Como age? Eu falei, vamos fazer essa live e vamos chamar várias pessoas para poder estar conosco, né? Queria te agradecer, queria agradecer seu tempo, que Deus te abençoe
tudo que você faz, né? Atuando com as crianças, atuando com as famílias. Que Deus te abençoe cada vez mais você, sua família. E Muito utilizando o obrigada. talento que Deus te deu. Amém, amém. E com Que você isso eu possa honro contar, também fica aí fazendo. aberto. Nossa. Hã? Eu também honro porque eu falei, é um dom, né? Isso desde criança sempre falei que ia ser da área da saúde. Eu também faço atendimento social, caso a família, né, não tem condição, já tem muitas terapias, faço também. É só me chamar lá no meu WhatsApp, no meu Instagram? Instagram, deixa lá uma mensaginha que a gente conversa. Nossa, bacana, que lindo. Gente, recados. Eu sempre esqueço dos recados. Eu esqueço aí depois. Você tem que falar. Tá, falando. Não deixa de seguir a Ná. Vai lá, já segue ela no Instagram. Acompanhe. Manda mensagem. Oi, vim da live. Tô aqui te Isso. acompanhando. Isso é muito importante. Vim da live, tô te acompanhando. A gente precisa falo, cada vez mais voz para os nossos profissionais, que são vocês que são nossos. Porque sem vocês, a gente não tem como aprender, como ajudar o nosso filho, a gente não tem como saber de tudo. Nós não somos a área da saúde e tudo mais. Compartilhe. Então, siga a gente lá no nosso YouTube. A gente precisa crescer nosso YouTube para poder compartilhar com mais famílias. A gente tem uma meta de 500 mil, atinge em todos os nossos canais. A gente está no YouTube, a gente está no TikTok, está aqui no Instagram, está no LinkedIn. Então, a gente está em todas as plataformas. Logo a gente vai até estar no Spotify. Agradecer a equipe que consegue fazer tudo isso para nós de forma social, totalmente. A gente faz tudo isso de forma social, toda a equipe. Agradecer, falar que a gente tem uma comunidade, a nossa comunidade do Mundo é Tipo Luz. Fica lá no linkzinho, todo pai, cuidador, vai lá, porque aí consegue acompanhar nossas lives. E eu peço mais sugestões de live. Quem quer vir, sugestões de profissionais que possam vir contribuir conosco. E avisar que semana que vem a gente tem live novamente. Nós temos a Duda, ela vai falar sobre aba. Ela é especialista em análise do comportamento e tem uma clínica aqui em Campo Grande. E é muito pedido, né? Aqui, a aba é sempre pedido como fazer, como procurar o profissional, como ajudar o nosso filho em casa. Porque não é toda a cidade também que tem profissionais de análise do comportamento, que tem clínica. Então, os pais sempre pedem, traz profissional para poder nos ajudar. Bom, e é isso. Falei tudo, ó. Tá tudo script aqui. Não esqueci de nada. Muito obrigado. Gente, obrigado por estar conosco. Graças às meninas que estiveram online conosco, os pais. E também todo mundo depois vai ter a oportunidade de ouvir. E nos ouvir, nos escutar. E ver. Muito obrigada. Um beijo, boa noite para todos. Boa noite. Deus abençoe esse trabalho. Amém. Você também está lindo trabalho. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.